Que Jesus, que a paz do Mestre querido possa estar conosco, nos conduzindo nesta noite. O tema é o bem e o mal. E esse tema se encontra no Livro dos Espíritos. Basicamente, vamos fazer um acompanhamento do Livro dos Espíritos, da parte 3, do capítulo 1, da lei divina ou natural. Quando imaginamos o bem e o mal, ficamos a questionar: que caminho tomar? Deus criou o bem. E Deus nos concede o bem em abundância. Porém, ao longo das nossas encarnações, ao longo das nossas vidas sucessivas, fomos fazendo escolhas não tão boas, e fomos enveredando por caminhos dolorosos. Fomos criados todos de forma igualitária, simples e ignorantes. E tudo que nos sucede é para o bem. Mesmo na nossa visão acanhada, quando acontece algo que eu penso que é o mal, é o bem. Tudo que solicitamos a Deus, se for para o nosso bem, Deus nos concederá. Mas quando pensamos em bem, talvez pela condição material, pensamos que o bem seja exatamente o mal. E Deus nos concede o remédio amargo para nos conduzir ao bem. A primeira questão do Livro dos Espíritos é a questão 629. Que definição se pode dar da moral? O que é a moral? Os espíritos superiores, respondendo a Kardec, diz: a moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Poderíamos questionar: mas nós não sabemos a lei de Deus? Os espíritos, em certa questão, ele diz que a lei de Deus está escrita em nossa consciência. Todos nós sabemos distinguir o bem do mal. À medida que fomos desenvolvendo a inteligência, nós poderemos distinguir perfeitamente o certo do errado, o que é bom e o que é mal. Mas o conhecimento nos traz uma responsabilidade ainda maior quando nós fazemos escolhas erradas. Jesus, em certa ocasião, nos fala das duas portas, dos dois caminhos.
a porta estreita e a porta larga. A porta larga é a porta da perdição, é a porta do mal, é a porta das atrações do mundo. A porta estreita é a porta da felicidade. E Jesus, ao relatar essa mensagem, ele diz que a porta estreita é a mais difícil de entrar. Para nós, na condição em que nós nos encontramos hoje, no mundo ainda atrasado, como é o nosso planeta, um mundo de provas e de expiações, pela natureza dos nossos espíritos ainda, nós sentimos dificuldade de adentrar na porta estreita. Porque é um convite a tudo quanto nós nos afastamos, a tudo quanto nós fomos ao longo das nossas existências nos distanciando. Nós somos de essência divina. É tanto que Jesus também, em certa ocasião, diz que nós somos deuses. E que podemos fazer muito mais que Ele fez. Então, somos de essência divina. Somos filhos de Deus. E ao longo do tempo, estamos nos distanciando do divino que está em nós. E fomos em busca das ilusões, em busca de uma felicidade fácil, de uma felicidade fictícia, de uma felicidade que acaba. Porque tudo que nós possuímos no mundo permanecerá no mundo material. Então, as nossas escolhas para o caminho do bem terá que ser sempre as escolhas sensatas, as escolhas no sentido espiritual. Precisamos nos ver como espíritos que somos. Estamos reencarnados com o objetivo essencial de evoluir, de desenvolver os potenciais que se encontram em nós. O amor divino está em nós. Mas precisamos da carne para experimentar. Precisamos passar pelas experiências da vida carnal para aprender, para distinguir o bem do mal. E é na carne que desenvolvemos a nossa inteligência e que provamos essa inteligência e essa moralidade. E não podemos dizer que não sabíamos, porque a consciência está em nós. A lei divina nos anuncia quando procedemos errado. Quando temos uma conduta equivocada. E à medida que nós nos espiritualizamos, mais aguçada a consciência fica. Quanto mais conhecemos, mais aviso recebemos. Porque é como que nós vamos nos aproximando do divino que está em nós. Então, qualquer proceder errado, rapidamente nós somos advertidos. Porém, muitas vezes ficamos naquela condição
que queremos uma outra opção. Pela nossa condição materialista, pelos nossos anseios, pelos nossos desejos incontidos, primitivos, instintos que ainda não soubemos domá-lo, pelas nossas paixões avassaladoras, que nós queremos vivenciar, nós escutamos, mas fingimos que não escutamos. E pegamos o caminho errado. E mais lá na frente, seremos advertidos pela dor. A dor é necessária quando nós não escutamos pelo amor. Então, mais lá na frente, nós vamos ter que fazer o caminho de volta. Quando entramos em um labirinto, fica mais difícil fazer o caminho de volta. Mas existe uma saída. Sempre temos como sair. Se entramos naquele caminho difícil, sabemos que vamos ter que sair dali. E a dor, muitas vezes é necessária para despertar a nossa consciência, convidando-nos a retornar, nos mostrando que acima de nós existe Deus. É quando baixa o nosso orgulho e nós procuramos a Deus. Nós procuramos, muitas vezes, pela necessidade, porque não suportamos mais de sofrer. Por isso que os espíritos bons, eles se preocupam quando nós enveredamos pelo caminho do erro. Mas eles não se preocupam como nós. Nós ficamos desesperados. Nós, geralmente, quando o nosso filho toma o caminho errado, o caminho do mal, nós tomamos com ele. Para que ele não fique sozinho, a gente se oferece a ir com ele. Os bons espíritos, eles permanecem no bem. Eles sabem que aquele ser um dia vai ter que voltar. E é assim que deveríamos agir com as criaturas que nós amamos. Precisamos pensar na nossa condição espiritual, na nossa condição de espírito. É porque nós pensamos na nossa vida do nascimento à morte. Se pensarmos assim, estamos pensando pequeno. Então, vamos aproveitar a vida e vamos nos conduzir como todo mundo se conduz, pegando a porta larga. Mas isso vai suceder muitas vezes conosco. Muitos dos nossos parentes, dos nossos afetos, dos nossos amigos, enveredarão pelo caminho do erro, pelo caminho do mal. Nós vamos nos desesperar. Nós vamos acatar as suas escolhas e também fazer as mesmas escolhas que a criatura faz. Nós vamos permanecer parados, desesperados, chorosos, porque à medida que nós nos desesperamos diante de escolhas mal feitas que o outro faz, nós também estamos parados. Nós permanecemos com ele paralisado. Nós esquecemos que somos um ser individual. Somos apegos que nós colocamos em nome de um amor. Amor equivocado. A primeira caridade que precisamos fazer em nossas vidas é
é conosco. Fazer as boas escolhas. Porque quando nós permanecemos desesperados, desencantados, desanimados, nós paralisamos em desespero. Não vemos solução para tal problema. Possivelmente, tem situações em nossas vidas, de parentes próximos, de criaturas, que não despertarão hoje, na atual encarnação. Isso sucede. Isso pode acontecer e acontece diariamente no convívio com as criaturas que ora estão neste mundo que habitamos. Porque existem diferenças de naturezas espirituais, espíritos de diferentes classes, de diferentes ordens, habitam o planeta Terra. E eles estão dentro da nossa casa. São os nossos filhos, são os nossos pais, são os nossos companheiros. Mas eles precisarão da nossa força, eles precisarão da nossa fé, da nossa perseverança no bem. Precisamos seguir. Deixemos suas escolhas que pertencem a Ele. A criatura possui o livre-arbítrio. Nós não podemos tolher o livre-arbítrio do outro. Se Deus nos concedeu o livre-arbítrio, nos concedeu a todos. Nós não podemos forçar a uma criatura a ir conosco. E precisamos continuar o caminho. Precisamos pegar o ponto. Por quê? No mundo espiritual, na condição de espíritos, se nós caminharmos na direção correta, nós estaremos mais lúcidos, mais conscientes da nossa condição, mais iluminados. E assim, nós poderemos auxiliar aos demais que permanecerão na retaguarda. Assim faz os espíritos bondosos conosco. Ou nós achamos que esses espíritos que nos acompanham, esses espíritos protetores, esses espíritos familiares nossos, não são espíritos que conviveram conosco na Terra? Muitos anjos guardiões, espíritos protetores, foram nossos pais, foram nossas mães, conviveram conosco e assistiram às nossas más escolhas. Mas eles não se desesperaram, eles fizeram a escolha certa. Eles pegaram a porta estreita. Eles pegaram o caminho do bem, mesmo sabendo que nós tomamos o caminho do mal. Mas hoje, eles não se apartaram de nós. Porque quando existe o amor, de fato, o amor perdura além de tudo. O amor verdadeiro não se extingue na vida carnal. Então, esses espíritos mais aquinhoados moralmente, mais iluminados, se ofertam, se oferecem para cumprir uma bela missão junto a nós. E vêm conosco como os nossos anjos bondosos, como os nossos espíritos protetores. Assim poderemos fazer com esses que ficam na retaguarda. Agora, se nós nos desesperamos diante da dor do outro, tem criaturas que estão sofrendo e que se descabelam. E quando chega a outra criatura que veio para consolar, piora a situação. Não tem coisa pior. Você está no hospital, sofrendo com dor. Aí chega uma outra criatura, quanto sofrimento. Daqui a pouco a criatura chora desesperada. Daqui a pouco o doente tem que consolar o visitante. A companhia que não tem controle. Assim, algumas passagens do Evangelho de Jesus nos lembram a imaturidade dos apóstolos. Certa ocasião, Jesus preparava os apóstolos, mostrando que iria partir, que ele iria ser açoitado, ia ser crucificado, ia ser condenado à morte. Mas os apóstolos, muito desesperados,
desesperados com isso, porque via a condição material, começaram a dizer: mestre, não diz isso. E Jesus diz: se afasta de mim. Chamam de maligno. Se afasta de mim. Porque nós estamos pensando como homens, mas precisamos pensar como espíritos imortais. A outra questão: como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Muito fácil. Se observarmos a lei de Deus, facilmente poderemos fazer as nossas boas escolhas. Nós estamos mergulhados no fluido universal. Esse fluido é neutro, mas de conformidade aos nossos sentimentos, as nossas vibrações, nós damos teor a este fluido. E como convivemos entrelaçados uns com os outros, quando nós pensamos mal, quando nós fazemos boas escolhas, nós podemos sentir até na questão física, se nós nos observarmos. Se nós começarmos a prestar atenção, à medida que nós vamos despertando a nossa consciência para os valores espirituais, essa consciência fica cada vez mais aguçada. Então, precisamos prestar atenção às nuances de quem somos nós. Quando nós tomamos um passe, nós nos sentimos bem. Algo bom, que sana, que alivia, que conforta. Então, podemos perceber que ali tem um bom fluido. Ali tem o bem. Se estamos sentindo um mal-estar generalizado, sensações desagradáveis, alguma coisa está errada comigo. Precisamos começar a prestar atenção até nas questões físicas. Porque hoje, com esse movimento de mudança, precisamos aprender que muitas dificuldades que passamos de problemas de saúde é decorrência das más escolhas que fazemos. E muitas vezes o aviso vem instantaneamente, mas nós estamos distraídos. Nós não prestamos atenção a nós, ao aviso constante que a vida nos traz. 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Primeiro desenvolvemos a inteligência, depois a moralidade. E essa insistência da espiritualidade nas questões morais não é por acaso. Não é por acaso. Se você abrir todos os livros da codificação, todos os livros subsidiários que vieram após a codificação, vocês vão encontrar o convite para a reforma moral. O convite para a transformação de nós mesmos. Por quê? Porque neste mundo que habitamos, a grande maioria dos homens já trazem o desenvolvimento intelectual.
todos já têm a capacidade de distinguir o bem do mal. Todos já podem observar a lei de Deus. Porém, porque em sociedade as criaturas, na condição de encarnado, as criaturas não leem os nossos sentimentos, não leem os nossos pensamentos. Nós agimos muitas vezes de forma aparente, de forma, às vezes, ética, profissionalmente, mas não moral. A ética e moral podemos dizer que é sinônimo, mas às vezes a criatura, na vida acadêmica, foi instruída, foi orientada para, em determinadas posições, ela tomar a boa conduta. Ela toma, mas ela não toma muitas vezes pela condição espiritual. Ela toma pela norma social. Uma coisa é nós tomarmos decisões por interesse. Outra coisa é tomarmos decisão pela consciência espiritual. Quando fazemos uma escolha correta em nossas vidas, vamos nos sentir felizes com a escolha. Mas precisamos tomar de forma muito consciente que aquela escolha é a escolha correta espiritualmente para mim. Porque os bons vão suprir. Muitas vezes ficamos entre a razão e o coração. O coração nos convida a agir de tal maneira, mas a razão nos mostra que o correto não é aquilo. Mas é neste momento que precisamos buscar a moral do Cristo. E na questão posterior, 632, estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal, e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal. Será que nós poderíamos nos enganar? Nós erramos, mas há 2000 anos atrás. O Espírito mais perfeito habitou a terra. E ele nos diz: vede o que querias que vos fizesse ou não vos fizesse. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. Nos colocarmos no lugar do outro. Fazer ao outro o que queria que ele nos fizesse. Então, para o convívio em fraternidade, para o convívio solidário, para o convívio tranquilo, para fazermos as boas escolhas, se seguirmos a orientação de Jesus, não erraremos. Mas Kardec é muito insistente. E Kardec perdura com uma outra questão. Ele diz: a regra, na 633, ele diz: a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Para o homem, não é? Para o convívio de reciprocidade ficaria fácil colocarmos essa regra. Mas aí ele pergunta: para o proceder consigo mesmo, achará ele na lei natural a regra desse proceder e o guia seguro? É muito interessante essa questão. Preste atenção que a espiritualidade nos diz. Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos em tudo, e em tudo é assim.
come em excesso não nota. Sente mal-estar físico. Em tudo é assim. Então, a questão fluídica que eu falei no início, não é? Quando nós tomamos uma decisão, algo nos avisa que aquilo não está certo. Primeiro, que começa a dar tudo errado. Tudo começa a complicar. Mas o homem teimoso persiste na escolha errada. E às vezes passa ano a fio naquela escolha errada. Por quê? Porque não ouviu os avisos insistentes. Não ouviu a voz da consciência. E muitas vezes não é só a voz da consciência que avisa, não. Os bons espíritos são tão bondosos conosco que utiliza os homens para nos auxiliar nos seus conselhos, nas suas dissertações, nas exposições doutrinárias, nas leituras de um livro moral. São sempre ali está inserido um conselho espiritual. E às vezes nós tomamos a decisão errada em nossas vidas. E ao escutarmos uma explanação, por exemplo, vem aquele aviso. A espiritualidade se aproveita naquele momento, num momento como esse, que o ambiente está limpo, que o ambiente foi preparado pela equipe espiritual, que os amigos espirituais estão conosco, não só a equipe espiritual que orienta essa tarefa, mas os nossos amigos que nos trouxeram aqui. Porque nós temos amigos espirituais que nos convidaram, vamos hoje lá ouvir. Eles, nesse momento, ele diz, naquele momento, o seu proceder não foi bom. Vem aquele aviso. Mas é um aviso suave. Porque às vezes a pessoa, quando está em perturbação, escuta os maus espíritos. Os maus espíritos também podem instigar a culpa na consciência. Quando o aviso é suave, ele vem como de forma muito tranquila. Ele vem e você diz, aquilo não foi bom. Mas você fica em paz. Você fica sereno. Você fica tranquilo. E quando vem um mau espírito, o espírito fica. Mas você não presta mesmo. Você não vale nada. E daqui a pouco você está tão ruim, está se sentindo tão culpado. E às vezes a pessoa diz, foram bons espíritos e me avisando. Não foi um bom espírito. O bom espírito não é insistente, não é inconveniente. Ele dá um sutil aviso. Até porque ele tem muito trabalho a fazer. Um bom espírito, ele avisa de forma muito suave. Por quê? Porque ele respeita, primeiramente, o livre-arbítrio. E a partir do momento que a gente fica insistente, mandando a criatura tomar a escolha correta, que nós achamos que é, nós estamos interferindo no livre-arbítrio do outro. E como a criatura vai ter mérito? O mérito são escolhas que nós fazemos. Então podemos ser auxiliados nessas escolhas, mas precisamos tomar a decisão sozinho. E tem criaturas que ainda são crianças, ficam como crianças, não são as crianças, mas ficam como crianças. Querem que o outro tome a decisão por você. E o que vai suceder? Se o outro tomar a decisão por mim, eu não terei mérito. Eu não estarei consciente que aquela decisão é a decisão correta. E se caso der errado, eu culpo o outro. Foi fulano que me aconselhou errado. Mas você seguiu porque você quis. Então podemos fazer a distinção se os conselhos são bons
ou não. Uma escolha boa é sempre uma escolha que vai produzir em nós satisfação, alegria, bem-estar. Se não está ocorrendo, é porque tem alguma coisa errada. É porque eu ainda não tomei consciência real que aquela escolha é assim, por falta de maturidade espiritual. Porque agimos muitas vezes como criança. Sabemos que aquilo ali é errado, mas a gente quer comer bombom antes do almoço. Mas eu quero. Mas sua mãe não já disse que é errado? Não, mas eu quero. Criança não quer saber. Então, ela muitas vezes obedece por ordem da mãe, por ordem do pai. Porque senão vai ficar de castigo. Se for uma escolha com medo de ficar de castigo, não é uma escolha consciente. Porque às vezes a gente toma aquela decisão, mas a gente toma aquela decisão com medo que dê tudo errado na minha vida. Que já nos avisaram que aquilo não é certo. Já nos orientaram que aquela escolha não é boa. Aí a gente tem medo de sofrer. E a gente age de forma inconsciente, de forma imatura. Escolhe, mas fica triste. Mas eu queria, mas eu não posso. Então ainda não tem o discernimento das verdades espirituais. Ou então não acredita. Está distante da espiritualidade. Precisamos nos aproximar de Deus. Porque à medida que nós nos aproximamos de Deus, mais consciente nós fazemos as boas escolhas. E ele continua na mesma questão. Quando a lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades, se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Sempre que ultrapassamos o limite da lei natural, que é a lei de Deus, seremos punidos. Se atendesse sempre à voz que ele diz, baixa, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. Então temos esse mau hábito de culpar a natureza, de culpar a Deus, e não tomamos a rédea da nossa vida. Nós é que nos conduzimos. Certa questão do livro dos Espíritos também. Os Espíritos dizem que a paixão não é o mal. A paixão faz parte. Mas o que excede os excessos é que nos faz mal. Então, a paixão, ele faz até uma comparação. A paixão é como um corcel, como um cavalo. Quando domado, quando bem guiado, nós o conduzimos para qualquer lugar. Mas, se montarmos em um cavalo e não pegarmos a rédea, o cavalo vai nos levar para o lugar que ele quiser. E se for um cavalo indomável, nos leva, nos arrasta. E nós vamos cair. E nós vamos sentir dor. E assim são as paixões. Se ela exceder, ela é um mal para nós. Ela nos atrai para a dor, para o sofrimento. Porque precisamos do instinto de conservação. Precisamos também dessas paixões para instigar o desenvolvimento intelectual, para aprendermos, para nos desenvolvermos, para progredirmos. Mas quando excedemos, verificamos que sofremos. A questão 634. Por que está o mal na natureza das coisas? Fala do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Veja que Kardec não deixa nada passar. Aí a espiritualidade diz: os espíritos foram criados simples e ignorantes. Já o dissemos.
Lá na questão 115, a espiritualidade já tinha falado sobre isso. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho do mal, mais longa será a sua peregrinação. Se tomamos o caminho do mal, mais longo a estrada. Todos nós estamos destinados à perfeição, à felicidade, à condição de espíritos puros, desmaterializados. Não precisaremos mais reencarnar. E essa é a condição. Nós estamos unidos ao corpo, é preciso para quê? Para ganhar experiência, a espiritualidade. Se não existissem as montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Porém, o bem permanece. O bem é criação divina. O mal é a condição das más escolhas que nós vamos fazendo. Porém, ele não permanecerá em nós. Estamos momentaneamente maus, mas um dia o mal não permanecerá em nós. Deus nos criou para o bem, mas precisamos passar por essas experiências, lembrando o seguinte: precisamos passar pelas experiências, não necessariamente pelo mal. Podemos conhecer o mal sem vivenciar o mal, sem fazer o mal. Aprendemos com as experiências dos outros, aprendemos, não é? Observando. É tanto que existem espíritos que tomam a direção do bem e chegam mais rápido ao destino. Porém, com toda certeza, não é a nossa condição. A grande maioria dos que habitam o orbe terreno veio de encarnações e encarnações em décadas. Por isso que ainda estamos nesse movimento de dor, de sofrimento, de expiações pungentes. Ainda é um mundo de expiação, é um mundo de prova e de expiação. Estamos expiando o nosso passado delituoso. Então não somos vítimas, como sempre nós nos colocamos. Somos espíritos endividados com a lei divina. Precisamos observar a lei divina para tomarmos outro caminho. Sempre a oportunidade de trilharmos novos caminhos. Cada dia que despertamos, os espíritos nos dizem que toda noite nós morremos. Morremos na condição de encarnados e vamos viver, estamos encarnados, mas vamos viver a condição de espíritos. Nos desvencilhamos dos nossos corpos materiais. É o recreio para reencontrarmos com os nossos amigos. Porém, somos convidados à vida carnal para evoluir, pela necessidade de aprender, de passarmos por essas expiações, porque nós devemos. Daí não sairei, Jesus diz, enquanto não pagares até o último centavo. Precisamos pagar os nossos débitos. E é na relação da vida carnal que nós pagamos. No mundo dos espíritos. Os espíritos se ligam por uma lei de afinidade. Os iguais se atraem. É muito fácil conviver com uma pessoa que pensa igual a nós. Que tem o mesmo pensamento, não entra em conflito. Mas conviver com seres diferentes, aí é o problema.
E na condição de encarnados, nós precisamos viver exatamente isso. Somos espíritos de naturezas diferentes. E o convívio social é a pedra de toque, é onde nós caímos. E aí, quando despertamos na vida física, inicia a nossa jornada das escolhas. Cada dia é uma oportunidade nova. Cada manhã, cada sol que brilha, é uma oportunidade de fazermos novas escolhas, novos caminhos, caminhos mais fluidos, caminhos mais iluminados, caminhos mais conscientes, escolhas mais conscientes, observando a lei de amor, fazendo ao outro o que queria que o outro nos fizesse. Se fizéssemos isso, não teria como nos enganar com a lei de Deus. Ao longo das nossas encarnações, Deus não nos abandonou jamais. Nos enviou seu Filho muito amado. Todos somos amados. Mas quando se fala isso, é pela condição de pureza que Jesus já se encontrava. Ele não precisaria reencarnar. Mas ele veio a esse mundo sofrido. Passou por toda aquela provocação de dor moral. Por assistir a nós. Açoitando, desprezando as suas palavras. Jesus sofreu. Com as nossas más escolhas, Jesus sofreu. Sofreu muito mais do que a dor física. A dor física para os espíritos não representa absolutamente nada. É tanto que eles dizem, muitos contam, que a dor física nada conta. A pior dor é a dor da consciência, a dor moral, é uma dor que dilacera a alma do ser. E essa dor todos nós iremos sentir. E à medida que o conhecimento aumenta, mais dor quando fazemos as más escolhas. Então, Deus não nos abandona ao longo do tempo, Ele nos envia esses grandes espíritos. E entre eles, Jesus veio até nós. Mas não nos deixou órfãos. Ao longo do tempo, vem espíritos mais aquinhoados moralmente conviver em nosso meio. Dar o exemplo, mostrar como deveríamos proceder para sermos felizes. Então, nós não podemos dizer que não sabíamos. Temos bons exemplos, apesar de não ser divulgado pela mídia, porque o mal é divulgado, é comentado, é alimentado, mas o bem ninguém vê, mas o bem existe. É porque o bem é silencioso e o mal é muito audacioso. E precisamos fazer valer o bem, exemplificando no cotidiano, na relação uns para com os outros. E ele pergunta mais adiante sobre essa mesma questão. 636. São absolutos para todos os homens o bem e o mal. A lei de Deus é a mesma para todos, porém o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal. Diferença só há quanto ao grau da responsabilidade em que a gente falou exatamente sobre isso. Quanto mais conhecimento, quanto mais o homem é instruído, quanto mais ele sabe, mais complicado fica. Como não vai dar tempo, a gente vai fazer uma questão a 642. A 641. Será tão repreensível quanto fazer o mal, o desejá-lo? Porque às vezes a pessoa não tem a ocasião de fazer, mas bem que desejaria. Às vezes, por uma vingança, lá dentro. A pessoa não quer fazer, mas fica torcendo que alguém faça.
E é isso que Kardec está perguntando. Ele diz, conforme a virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar. É uma virtude. Você pode até ter o ímpeto de querer fazer, mas você está resistindo e não fará por uma escolha sua. E isso é um avanço. Mas ele continua. Sobretudo, quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo, se apenas não pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Se não fez, porque não teve oportunidade, desejou, é um mal. Então, tudo vai depender da intenção. Tudo está na nossa intenção. Mas na questão 642, para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Ele diz, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. Gente, a gente pode fazer muito bem, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Nós responderemos, não só pelo mal que fazemos, mas quando temos oportunidade de fazer e não fazemos, lavamos as nossas mãos como Pilatos. Somos muitas vezes egoístas. Se aquela decisão acarretar um mal para o outro, nós iremos responder por isso. E pelo conhecimento que nós temos, muito mais. Haverá quem, na sua posição, na 643, não tenha a possibilidade de fazer o bem? Será que nós não temos a possibilidade de fazer o bem? Os Espíritos dizem, não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há um dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de prática. É no dia. As escolhas que fazemos são contínuas, constantes. E essas escolhas vão nos ascendendo ou nos derrotando, nos levando à companhia dos bons ou atraindo os maus. Se minha vida está ruim, se passo por aflições, é importante eu observar como tenho agido, como estou fazendo as minhas escolhas diárias na relação uns para com os outros. É o exercício constante, porém, como o egoísmo dilacera e corrói as nossas almas. Como é que os Espíritos comentam sobre o egoísmo, a chaga da humanidade? Nós muitas vezes nos tornamos egoístas porque o outro é egoísta. Nós precisamos nos espelhar no bem. Se o outro agiu com egoísmo, eu preciso não devolver na mesma moeda. É quando Jesus nos convida a ofertarmos a outra face. Devolvermos flores, sanarmos, conciliarmos com os nossos irmãos que estão a caminho conosco. Porque a vida de relação não acontece, não sucede por acaso. Esses espíritos que ora convivem conosco, já conviveram anteriormente. Já trouxeram dificuldades em relacionamento conosco. Já tem atritos e precisamos minimizar, sanar, expiar
o mal que fazemos. E, se for possível, expiar e reparar. Porque sempre teremos que expiar. Mas após a expiação, precisamos reparar. A reparação é de um mal fazendo. É porque nós não nos observamos. Nós somos muitos, maleáveis conosco mesmo. E muito severos com o comportamento alheio. E a espiritualidade falando, em certa ocasião, sobre a indulgência, ela nos disse que deveríamos ser o oposto, severos conosco mesmo e indulgentes para com as fraquezas dos nossos irmãos. Chegamos assim ao término do nosso trabalho. Que Jesus, que a paz do Mestre querido, possa abençoar a todos nós. Muita paz.